Olá pessoal, vamos aí para a nossa terceira aula de escatologia e hoje chegamos finalmente, num assunto bem legal aí da gente falar, que é o estudo de Daniel 9, especificamente a profecia das 70 semanas, né? Tem muita informação legal para a gente ver aqui, né? Dentro desse estudo e ele, como eu tinha comentado lá no início, ele faz parte daquelas três colunas do que eu chamo das três colunas da escatologia bíblica, né? Mateus 24, Daniel 9 e um panorama do livro do Apocalipse, né? O Apocalipse todo, né? Mas aqui a gente vai ver uma visão panorâmica para vocês entenderem como ler o livro do Apocalipse e depois fica aí pela curiosidade de cada um entrar nos pormenores. Mas é uma chance também da gente desmistificar um pouco, né? Tudo que tem em cima do Apocalipse e ver que é um livro muito abençoador da gente poder estudar e da gente poder entender, assim como outras passagens das Escrituras. Então vamos cair para dentro aí do nosso estudo, projetar aqui o slideshow para vocês. Vamos lá, o livro de Daniel, o contexto do livro, né? O livro, a autoria dele é atribuída ao próprio Daniel, né? E confirmada por Jesus em Mateus 24, que ele fala lá, ele cita o profeta Daniel. O livro ele tem a data de 530 antes de Cristo, pouco tempo depois de Ciro conquistar a Babilônia. E o tema principal do livro é a soberania de Deus. O livro traz profecias impressionantes sobre os grandes impérios mundiais, antecipando o surgimento e a ordem deles. Isso é muito, muito impressionante dentro do livro de Daniel. Essa situação dos impérios você vai ver na visão da estátua do Nabucodonosor. E ele serve de alicerce para o livro do Apocalipse, né? Alguns teólogos aí chamam o livro de Daniel do Apocalipse do Velho Testamento, pessoal aí da escatologia, né? E realmente ele passa claramente essa ideia e claramente você vai perceber que ele serve de base para o Apocalipse. Especificamente, a gente vai entrar dentro do capítulo 9. Para a gente ficar bem familiarizado, vamos fazer uma leitura panorâmica do capítulo 9, pelo menos das partes principais, né? Aqui o trecho principal que a gente vai ver é os trechos 1 ao 3, né? Para a gente iniciar aqui o capítulo, e especificamente a profecia das 70 semanas, que vai do 20 ao 27. E o restante do capítulo a gente vai comentar ele de forma parafraseada, mas vai ficar claro você entender dessa forma. Então, Daniel 9, a oração de Daniel. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio, no primeiro ano do seu reinado. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, voltei-me para o Senhor com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Vou ler um pedacinho aqui da oração que Daniel fez. Ó Senhor, Deus, grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, os nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados, sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. E aqui ele continua falando a respeito da oração dele, né? E o final aqui que é interessante pra gente. Depois que ele ora, acontece isso aqui no capítulo, no versículo 20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado ao povo e o pecado de Israel,
meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Aqui ele começa a entrar na visão especificamente das 70 semanas. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e para a sua cidade, a fim de expiar o pecado, a fim de dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar Jerusalém, reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Essa é a profecia. Então, pelo contexto, a gente consegue perceber bem aqui o que estava acontecendo, né? Dos versículos 1 ao 3, dá essa contextualizada e, tendo essa visão panorâmica aqui do capítulo, a gente já consegue perceber que a profecia é dada depois de um longo período de oração de Daniel, e na situação ainda eles estavam no fim do cativeiro da Babilônia, e Daniel havia passado pelos 3 principais reis, por 3 governos, né, da Babilônia, desde jovem que ele estava lá, e ele era um cara muito respeitado, né, tem todo esse contexto em volta de Daniel, mas entrando no capítulo, ele dá bastante informações aqui bem importantes para a gente conseguir entender essa questão escatológica da Bíblia, né? Então, nessa época, eles estavam cativos, né, na Babilônia, e pela oração dele lá no começo a gente percebe um detalhe interessante. O Daniel estava estudando Jeremias, né, especificamente os capítulos 25, 11 e o 29 e 10. O que acontece? Ele viu nessas duas passagens que os anos de cativeiro de Israel estavam chegando ao fim. Vamos olhar essas passagens? Vou colocar aqui o navegador aqui para você. Aqui, vamos lá olhar especificamente essas passagens. Eram especificamente essas passagens aqui que Daniel estava olhando. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e as nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Aqui a profecia falando, o alerta de Jeremias falando o tempo que eles iam ficar no cativeiro da Babilônia. Tem esse anúncio chato aqui. Deixa eu colocar minha fotinha aqui em cima do anúncio para tampar aqui. Pronto. Não vai adiantar muita coisa, ficou ao contrário, ficou bem esquisito, né? Deixa eu pôr de volta para cá. Vamos lá. Então, olha o que fala de interessante o versículo. O versículo de Jeremias 25:11, ele está falando o tempo que eles iam ficar cativos. O que é interessante, né, é que essa fase dos profetas serviu para alertar o povo de Israel de muita coisa errada que eles estavam fazendo. E muitos deles alertaram o povo de punições que viria. Então, todos os cativeiros que o povo de Israel passou foram alertados pelos profetas. E aqui é uma dessas passagens. E o 29:10, Jeremias 29, versículo 10. Vamos olhar aqui, o que fala lá. Olha aqui, ó, Jeremias 29:10, que era outra passagem que Daniel leu e viu que o tempo de cativeiro do povo estava acabando. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Ou seja, levando eles de volta para a terra que pertencia a eles.
Muito bem. Esse contexto é bem importante dentro dessa passagem, né? Por quê? Daniel tinha se dado conta, tinha percebido, baseado nas escrituras, que o tempo de cativeiro deles estava acabando. Então, na ocasião, baseado no contexto que a gente acabou de ler, faziam 67 anos que o povo estava no cativeiro. E isso é registrado nesse capítulo. Então, esse contexto todo a gente consegue pegar vendo os versículos do 1 ao 3 de Daniel. Dos versículos 4 ao 19 desse capítulo 9 de Daniel, tem o registro da oração dele, né? Que ele confessa os pecados, ele abre o coração dele, que é algo bem, bem bonito de ver também dentro do capítulo. E dos versículos 20 ao 23, vamos ver aqui novamente o que ele fala de interessante. Ó. Aqui começa o contexto da profecia em si, dos versículos 20 ao 23 de Daniel. Deixa eu passar para o próximo slide. Aqui foi, né? Tem duas referências aqui de Lucas, né, que eu coloquei. Vamos olhar essas referências. Mas só completando aqui, né? Na ocasião fazia 67 anos que eles estavam ali. E dos versículos 20 ao 23, olha o que ele fala, que é interessante. Ó. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, eu vim para dar-lhe percepção e entendimento. Essas duas referências aqui, se eu não me engano, são as referências lá dos evangelhos, onde o Gabriel aparece para Maria, que é interessante pra caramba. Vamos lá ver. Lucas 1, 26. É isso mesmo. Ó. Olha que interessante. Ó. Lá para Daniel, cara, isso é fantástico, essa passagem é muito fantástica. O que acontece aqui? Lá para Daniel, a gente acabou de ver no versículo do 20 ao 23 que foi o anjo Gabriel que apareceu para dar para Daniel uma profecia a respeito do Messias, não foi? Essa profecia de Daniel 9, do 20 ao 27, o foco dela é Cristo, revelar a vinda de Cristo e como que vai ser esse desenrolar do fim dos tempos, mas tudo em torno de Cristo como o foco principal. E olha que interessante, em Lucas capítulo 1, versículo 26, olha aqui, ó. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O mesmo anjo Gabriel que apareceu lá para Daniel para revelar a vinda do Messias, aqui nessa passagem, ele estava vindo para falar para Maria que ela ia dar luz a Jesus. É muito fantástico isso, é muito legal. A outra referência é Lucas 1, do 8 ao 19. Já estamos lá, né? Lucas 1, versículos 8 ao 19. Olha o que fala aqui, ó. Deixa selecionado aqui para ficar fácil a visualização de vocês. A outra aparição do anjo Gabriel, né? Outra citação dele. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e porás o nome dele de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Olha que interessante essas duas passagens. Essas duas passagens aqui, ela mostra o mesmo anjo Gabriel, o mesmo que apareceu lá na profecia para Daniel, depois da oração de Daniel, aparecendo para Zacarias, o pai de João Batista, e depois ele aparecendo para Maria, né, para avisar ela a respeito do nascimento de Jesus. O mesmo anjo Gabriel, a forma que Deus foi tecendo a situação aí.
Isso é muito, muito bacana, né? Ver esse contexto e a aparição desse anjo tratando, né, a situação toda, desde a profecia da vinda do Messias até, até o cumprimento dessa profecia. Então, o que eu quero mostrar aqui? O mesmo anjo Gabriel, ele apareceu na revelação da profecia e ele apareceu também para avisar a respeito do cumprimento dessa profecia. É bem, bem bacana ver esse detalhe nas escrituras. Voltando aqui para o slideshow. Então, legal. O que acontece aqui agora? Ó? Dos versículos 20 ao 23, aparece essa oração de Daniel confessando o pecado a Israel. E é algo interessante aqui, o fato de Daniel, primeiramente, ele está confessando o pecado dele ao povo. E somente depois disso, dessa confissão do pecado dele, Deus permitiu que o anjo trouxesse a resposta de oração para ele. Isso é muito bacana da gente observar, né? O que acontece? Quando os judeus foram levados para a Babilônia, Daniel era adolescente, que eu havia comentado, e nessa época aqui da revelação dessa profecia, Daniel já era um senhor de 80 anos, né? Já tinha todo esse tempo que ele estava. E é interessante também que Daniel se inclui nessa profecia, enquanto ele estava falando do pecado do povo, né? Isso é bem, bem legal, né? E o outro ponto interessante, Daniel foi direcionado ao que ele precisava orar após um período de pesquisa e leitura da palavra de Deus. Isso é outra coisa que é bem, bem pesado e bem interessante aqui. Ele estava no momento que ele estava dentro da palavra, e depois disso que ele foi direcionado ao que ele deveria orar, depois de ele ter visto a passagem de Jeremias, né? E onde entra o Gabriel? Qual a importância do anjo Gabriel aqui? Além dessa que eu mostrei agora para vocês, ele veio para dar percepção e entendimento, né? Como eu havia comentado. Ele foi o mesmo que deu a visão para Daniel, e foi o mesmo anjo que falou para Maria e para mãe e para Zacarias, o pai de João Batista, né? E quais são as profecias anteriores, né, a essa passagem, que também são importantes de serem mencionadas aqui a respeito de Daniel, né? Tempos antes de Daniel ter tido essa revelação, havia sido revelado para Daniel as profecias a respeito da visão dos quatro animais e da estátua do Nabucodonosor. E isso está lá em Daniel 4, capítulo 4 e capítulo 7. Ambas profecias, elas têm relação com os eventos do fim. Inclusive, a estátua do Nabucodonosor é uma profecia fantástica a respeito dos impérios mundiais, né? Então, o que é importante aqui? Essa profecia das 70 semanas, na verdade, ela completa o que foi revelado nas outras duas profecias, porque ela cria um cenário para o acontecimento para o acontecimento das profecias anteriores, né? O que diz as profecias anteriores? As profecias anteriores, elas falam, especificamente a profecia da estátua, ela fala da ordem dos impérios mundiais, e ela cita a ordem que esses impérios mundiais iam dominar o mundo. E por último, ela cita o império do reino dos dedos do pé da estátua, que era feito de barro misturado com ferro, e que esse reino ia ser destruído por uma pedra que ia ser lançada sobre ele sem a ajuda de mãos de homens. A pedra é claramente uma figura de Cristo. Mas o que é importante para a gente pegar dessa estátua? Essa estátua, ela mostra todos os reinos do mundo, e por último ela mostra o que claramente a gente consegue perceber que vai ser o império do anticristo, que vai ser o reino do fim. E por isso que ela é importante. E ela se junta aqui com a profecia de Daniel 9, 27, porque a profecia de Daniel 9, do 20 ao 27, ela dá o contexto para essa profecia da estátua do Nabucodonosor acontecer. Então, por isso que aquela ideia das colunas faz sentido, porque tudo vai se encaixando nelas. Ela é o contexto para que isso aconteça. E entrando especificamente dentro da profecia das 70 semanas, para a gente entender o que ela significa, né? Dos versículos 24 ao 27, né? Que é onde é dado a profecia. A gente vai precisar de uma calculadora aí, ou de um papel e uma caneta, para fazer alguns cálculos aí, para a gente ver as informações que ele passa. Daniel 9, do 20 ao 27, a profecia especificamente das 70 semanas. Aqui, ó. Enquanto eu estava falando e orando e confessando o meu pecado,
o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem que eu vim para entender, né, a visão. Aqui começa, presta bem atenção, né, em como que a profecia se divide, isso é bem importante. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e para a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Aqui vem as divisões da profecia. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos muito difíceis. Então, somando esses dois blocos aqui, né? Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não haverá lugar para ele. E a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Não está falando que vai ser uma inundação, mas o fim virá como uma inundação. Ou seja, algo devastador, né? O que uma inundação faz? Devasta com tudo. Então o fim vai ser devastador, é a ideia aqui. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança. Ele quem? Esse governante que virá, que é o anticristo. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. E aqui entra o cálculo final. Então como é que a gente calcula? Como que a gente entende essa questão da profecia das 70 semanas? O que fala aqui? 70 semanas, né? Ele é dado. Como é que se divide, né? Ele divide a profecia em 3 blocos. O primeiro período de 7 semanas. Opa, não estou projetando o slide, né? Deixa eu projetar o slide aqui para vocês. Tá aqui, ó. Como que essa profecia é dividida? Foram dadas 70 semanas, né? Essa profecia ela é dividida no primeiro bloco de 7 semanas, depois um segundo bloco de 62 semanas e depois o terceiro bloco dela de uma semana. Como que a gente sabe que essa profecia se trata de um período de um total de 490 anos? Por quê? Por causa dos dados que ele passa dentro da profecia. Porque o que ele fala, né? Ele dá as informações, né? Que Jerusalém seria restaurada, que o ungido viria, para ungir o Santíssimo Lugar, tudo isso que ele fala na profecia. Então, em 7 anos, isso não aconteceu nem em 7 semanas literais, nem em 7 anos e nem em 7 meses. Mas, olhando biblicamente, a gente consegue perceber os períodos que isso aconteceu. Então, a gente consegue concluir, usando Bíblia para interpretar a Bíblia, que, na verdade, cada período cada período de uma semana equivale a um período de 7 anos. Então, entenda, cada semana significa 7 anos. Então, se são 7 semanas, vai ser igual a um primeiro período de 49 anos, que é a primeira parte da profecia. Mais 62 semanas, 62 vezes 7, vai dar 434. E mais uma semana, que cada uma semana é um período de 7 anos, então sobram 7 anos, dando um total de 490 anos de toda a profecia, né? Então significa o quê? Que é uma profecia que cobre um período de 490 anos, porém, essa aqui é uma classe de profecias da Bíblia, como muitas outras, que ela se cumpre em parte. Ela se cumpriu uma parte dela com exatidão, e isso nos dá garantia que a última parte dela que falta também vai ser cumprida. Então vamos olhar aqui, começar a detalhar essa profecia. No versículo 24, olha o que ele fala. 70 semanas estão decretadas para o seu povo
e para a sua cidade. Para quê que as 70 semanas estão decretadas? Para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas e para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo Lugar. Então, nesse versículo, Daniel ele dá um resumo geral dessa profecia das 70 semanas. E por que 70 semanas, né? Que ele fala, 70 semanas estão decretadas. Esse é um prazo bem interessante. Por quê? Porque os judeus, eles estavam na Babilônia pagando 70 anos sabáticos que eles haviam negligenciado na terra num período de 490 anos. É muito interessante. Esse foi o motivo deles terem ido para a Babilônia, porque existiam os anos sabáticos que a lei judaica falava para eles cumprirem, a lei de Moisés falava para eles cumprirem. Eles negligenciaram isso e eles passaram esse tempo todo na Babilônia pagando esses anos sabáticos que eles deveriam ter pago pela lei. E estavam em pecado, isso trouxe várias consequências para eles, né? Então, aqui uma possibilidade que abre dentro dessa profecia, existe a possibilidade de Daniel estar achando que o governo messiânico começaria depois desse período do cativeiro, mas isso é só uma possibilidade, né? O texto não confirma isso, mas o fato é que Deus revela para ele quando realmente começaria o reino do Messias. Não necessariamente foi depois deles terem sido libertos da Babilônia, mas Deus revelou para ele quando começaria o reino messiânico. A outra questão aqui para a gente prestar bem atenção, qual o propósito dessa profecia, né? Para quem que ela é dada? Qual foi o motivo dessa profecia ter sido revelada da forma que foi, né? Para o seu povo e para a cidade santa. O próprio texto fala isso. Então, isso significa o quê? Que a profecia é destinada a princípio para o povo judeu, embora em alguns dos seus propósitos os gentios são diretamente afetados. É por isso que faz sentido agora a gente olhar Romanos e ver aquela passagem que Paulo escreve que nós somos os ramos enxertados. Não sei se você já viu, mas tem a passagem de Romanos que fala a respeito disso. Eu não me recordo do capítulo agora, mas Paulo fala isso, né? Então a profecia foi diretamente para o povo judeu, mas os gentios, que somos nós, seremos afetados por essa profecia. Essa profecia das 70 semanas, ela tem especificamente 6 propósitos. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no slide. Não. Essa profecia ela tem especificamente 6 propósitos. Eu vou projetar ele aqui, fazer um slide aqui rapidinho com esses propósitos. Mas eu vou falando devagar aí para você anotar. Então vou projetar minha tela para ficar fácil de vocês anotarem aqui. Ó. Não sei se vai estar na projeção aí, vai dar para enxergar, mas colocar aqui, né? Então essa profecia de Daniel, ela possui 6 propósitos específicos, né? E todos os propósitos, eles têm a ver com a primeira e a segunda vinda de Jesus, né? Como é que a gente pode entender isso? Os 3 primeiros propósitos a gente consegue perceber claramente eles relacionados com a primeira vinda de Cristo e os 3 últimos com a segunda, né? Você consegue perceber isso no texto de Daniel. Então quais são esses propósitos? Está aqui o primeiro, ó, que ele cita no próprio texto da profecia. Acabar com a transgressão, né? O que era essa transgressão? Todo ato de rebelião contra Deus. Lembra que na primeira aula a gente viu como é que tudo começou? Com pecado, lá de Adão e Eva. Então, acabar com todo ato de rebelião contra Deus, dar fim ao pecado, né? Dar fim à culpa pelo pecado. O outro propósito, expiar as culpas, né? Fazer a reconciliação e cobrir a culpa com seu sangue. Esse expiar é uma referência lá aos sacrifícios que eram feitos na lei de Moisés, né? Então, fazer reconciliação e cobrir com seu sangue. Essas 3 primeiras obras têm a ver com a lei revelada lá em Levítico, claramente, né? E com os sacrifícios que eram feitos com os animais e que Jesus cumpriu em si mesmo. E os outros 3 propósitos aqui. Trazer justiça eterna, né? Que é trazer a era da justiça, o que acontecerá logo após o fim da grande tribulação, né? Que vai ser a 70ª semana. Cumprir a visão e a profecia, né? Cumprir as visões bíblicas e ungir o Santíssimo Lugar. Esses são os principais propósitos dessa
dessa profecia de Daniel 9, do 20 ao 27, né? O Santíssimo Lugar era a área mais sagrada do templo de Jerusalém, né? Um detalhe interessante aqui é que para ungir o Santíssimo Lugar do templo, se ele veio para... Vamos raciocinar aqui devagar, né? Se ele veio para ungir o Santíssimo Lugar, esse Santíssimo Lugar tem que existir, né? E como é que está hoje Jerusalém? Hoje Jerusalém existe no local onde existiu o antigo templo, que foi destruído em 70 depois de Cristo. Hoje existe a mesquita, uma mesquita islâmica, né? Você consegue ver pelo Google Maps, aí você tem essa visão desse terreno onde ficava o antigo templo e está lá a mesquita. Então, imagina conseguir tirar essa mesquita de lá, é algo praticamente impossível, né? E no versículo 25, olha o que ele fala na profecia aqui de Daniel 9. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que um ungido líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Então, esse versículo 25 é importantíssimo, porque nesse versículo Daniel ele dá as informações de quando e como. Quando que a profecia ia começar e como que ela deveria ser contada. Isso é importante para a gente, né? Como que a gente sabe que essa profecia começou a valer? Foi a partir do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém. E onde que está esse decreto na Bíblia? Esse decreto para a reconstrução dos muros de Jerusalém está em Neemias 2, do 4 ao 8. Né? Na Bíblia existem outros 3 decretos, além desse a ver com o povo judeu. Mas o único que se enquadra nessa profecia é o decreto de Neemias. Deixa eu ver se eu tenho essa passagem anotada. Tenho, vou projetar aqui. O único decreto que tem na Bíblia que se enquadra exatamente dentro dessa profecia é esse decreto que foi feito em Neemias para a reconstrução dos muros, em Neemias 2, do 4 ao 8. Então, o livro de Neemias tem relação com esse conjunto de profecias aqui, ele se encaixa dentro disso, né? O que fala? Haverá 7 semanas, ou seja, 7 vezes 7, 49. Então haverá um período de 49 anos e mais 62 semanas, mais um período de 434 anos. E ela o quê? Ela a cidade, né? Tá falando. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. E é exatamente o que o livro de Neemias relata, né? Esse processo de 49 anos da reconstrução dos muros de Jerusalém e da cidade, né? E tempo de guerra, teve Sanbalate, teve Tobias, teve muita oposição de dentro para fora, várias crises. Não foi um período fácil para o povo, né? Então aqui ele dá 2 valores, 7 mais 62 semanas, né? Como eu havia comentado, Jerusalém levou 49 anos para ser reconstruída após a promulgação do decreto de Artaxerxes em 444 a.C. Esse período é relatado no livro de Neemias, né? Depois, esse período das 62 semanas é um período de 434 anos. E sabe que período que é esse? É o período que é conhecido como período interbíblico, que é o período chamado período de silêncio, que ele fica entre os livros de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e o livro de Mateus. Se você observar uma coisa interessante no Velho Testamento, cronologicamente, se você olhar ele em ordem cronológica, para quem já fez o Diário Bíblico vai perceber isso, cronologicamente o Velho Testamento acaba em 2 Crônicas, porque todo esse período dos profetas maiores e menores, que vem relatado depois, né, separado profeta por profeta, ele se enquadra dentro dos livros de 1ª e 2ª Crônicas. Você vai perceber, lendo os profetas, que dá essa referência, e lendo o livro de Crônicas também. Então você junta tudo. Cronologicamente, o Velho Testamento acaba em 2 Crônicas. Mas os livros aí em ordem, ele acaba em Malaquias por causa da ordem que o cânon foi feito das Escrituras. Mas é importante você saber desse detalhe, né? Então, esse período de 34 anos, depois que a cidade foi reconstruída,
teve esse período de 434 anos, que é o chamado período de silêncio, que não há registro bíblico nos livros canônicos do que aconteceu nesse período de 434 anos até o nascimento de Cristo, né? Então, aqui, nesse período, já se juntam esses dois períodos do cumprimento dessa profecia. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito desse período dos 434 anos, né? No versículo 26, olha o que fala aqui em Daniel 9, do 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Então, quais são as informações que o texto dá para a gente aqui? Depois das 62 semanas, que é esse período de 434 anos, o ungido será morto. E foi exatamente o que aconteceu, né? Após a cidade ter sido reconstruída, se passaram 434 anos. E aqui vem uma coisa interessante, mais uma, né? Fazendo o cálculo dos anos através do calendário judaico, que é baseado... isso é outra coisa interessante para a gente entender a respeito dos cálculos das profecias. O calendário judaico, ele é baseado nos ciclos da lua. Então, 483 anos depois disso, a gente vai cair na entrada triunfal, que é o período de 434 mais 49 anos. E esse calendário baseado nos ciclos da lua, que é o calendário judaico, ele gera os anos de 360 dias. O nosso calendário é o calendário gregoriano, e ele é baseado nos ciclos do Sol. E por isso que o nosso ano tem 365 dias e pouquinho. E de 6 em 6 anos, de 4 em 4 anos, né, o ano bissexto, tem esse ano que tem um dia a mais por causa disso, né? Por isso que existe o ano bissexto. Mas a nossa base de cálculo para poder entender essas profecias é baseada no calendário judaico, onde os anos possuem 360 dias. Esse detalhe é importantíssimo, senão você vai errar o cálculo. Então, quais são... Agora vamos somar, né, os dois períodos. Existe o período interbíblico de 434 anos. Vou projetar aqui para ficar mais fácil a visualização. Então tá aqui, ó, esse trechinho aqui. Após a cidade ter sido reconstruída, se passaram 434 anos. Somando 434 anos mais 49 anos, a gente tem 483 anos desde que a profecia começou a ser contada, que foi em 444 a.C., dada lá no livro de Neemias, né? Fazendo o cálculo dos anos através do calendário judaico, que é baseado nos ciclos da lua, que eu acabei de falar, 483 anos depois de 444 a.C., a gente vai cair na entrada triunfal de Jesus, aproximadamente ali na data onde foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que aconteceu em 33 depois de Cristo. E detalhe, lendo os evangelhos, o que acontece ali depois da entrada triunfal? Literalmente ali no dia seguinte ou alguns dias depois, Jesus foi crucificado, depois dessa entrada triunfal. Então, o que a gente consegue perceber daqui? Que a profecia foi cumprida à risca, né? À risca. E se fazer o cálculo certinho, a gente vai chegar no dia, na data exata, né, que isso aconteceu. E tem mais dados aí importantes da profecia. O que ele fala aqui no versículo 26, né? Ele fala que depois das 62 semanas, né, depois do período de 434, mais os 49 que já tinha passado, somou-se 483. O que ia acontecer depois disso? O ungido seria morto e já não haveria mais lugar para ele, né? É o que acontece hoje. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo governante do povo que virá. E aqui entra outro dado assim muito interessante, né? O que acontece? A cidade será destruída pelo governante do povo que virá. O que aconteceu, né? Em 70 depois de Cristo,
o templo de Jerusalém, o templo e Jerusalém, não só o templo, foram destruídos pelo general Tito, que se tornou imperador ano mais tarde. Assim diz a história, assim a história que a gente conhece, né? Só que quem destruiu a cidade, vamos parar para pensar, né? O texto fala a cidade seria destruída pelo governante do povo que virá. Então, analisando assim, basta fazer uma pesquisa rápida na história que a gente vai achar, né, esses dados. Então, segundo a história, a destruição do templo de Jerusalém caiu na conta do general Tito, né? Então, quem destruiu a cidade quem destruiu o templo e a cidade foi o Império Romano. E esse é um dado importante porque esses próximos versículos fazem menção ao anticristo. Só que tem um dado bem legal, bem importante da gente perceber, né? Quem destruiu a cidade foi o Império Romano. E o próximo versículo ele faz menção clara ao anticristo, né? Porque que ele fala aqui, ó? Seria destruído pelo governante do povo que virá. Só que o que acontece? As correntes mais comuns, né? Fazendo uma rápida pesquisa, consegue perceber que foi destruído pelo Império Romano. Só que tem dois historiadores em específico, que é o... Vou achar o dado aqui. Tem um historiador chamado Públio Cornélio Tácito. E ele dá um dado bem interessante. Isso aqui é um livro de história mesmo. Vou pegar a referência aqui para passar para você. Ele dá uma outra vertente muito interessante a respeito dessa questão da destruição do templo e do povo que virá. Por quê? Porque ele dá esse dado importante. Ele faz essa menção ao anticristo e ele dá essa informação importante a respeito do anticristo, que a cidade seria destruída pelo povo do governante que virá. Então, se a gente logo consegue concluir que a cidade e o templo foram destruídas pelo Império Romano, logo a gente conclui que o anticristo vai vir desse antigo Império Romano, que hoje esse império se desfacelou com o passar da história e deu origem aos povos europeus, né, aos países europeus. Só que tem outros dois dados históricos dentro disso que abrem um precedente muito interessante para essa questão do povo que virá, que é nesses dados que eu vou chegar aqui agora. Tem um outro historiador, o nome dele é Públio Cornélio Tácito, e ele fala sobre o ataque. Ele tem esse dado histórico do livro dele aqui, e ele fala a respeito desse dia e dessa questão da destruição do templo. Olha o que ele fala aqui, vou ler o trecho do artigo a respeito disso. Ó. Outro historiador famoso chamado Públio Cornélio Tácito, falando sobre o ataque romano a Jerusalém, nos dá informações importantes sobre as legiões que participaram do acontecimento. Olha o que ele fala aqui de interessante. Ó. Tito César encontrou na cidade 3 legiões, a 5ª, a 10ª e a 15ª. Entre elas acrescentou a 12ª da Síria. E alguns homens que pertenciam às 18ª e 3ª legiões que havia retirado da Alexandria. Esta força estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com um ódio comum de vizinhos. Esse trecho aqui do historiador, então, o que ele está falando aqui para a gente, que é importante? O Império Romano ele tinha uma característica muito interessante. O Império Romano ele tinha essa característica dele absorver a cultura e absorver os povos que ele conquistava para dentro deles. Não era uma característica do Império Romano destruir as cidades e acabar com a cultura, mas sim de absorver a cultura das cidades e dos lugares que eles conquistavam para dentro da própria cultura deles. Tanto é que na época que Cristo nasceu, quem que dominava a região lá da Judéia, da Galiléia, era o Império Romano. E assim, o povo convivia desde que cumprisse as regras que o Império Romano colocava ali para eles, do pagamento de impostos e cumprisse a lei, eles viviam na Pax Romana, né? Viviam numa certa paz, entre aspas, né? Desde que cumprissem as regras. Não era comum eles destruírem os povos que eles conquistavam, mas sim absorver. E qual outro dado interessante? Nas cartas de Paulo, o que Paulo fala?
Paulo fala que era fariseu da tribo de Benjamim, né? Ele dá os dados dele. Ele realmente era judeu de nascimento. Só que tem uma passagem que tem um soldado romano que vai bater em Paulo. E Paulo, para não apanhar desse soldado, ele reivindica a cidadania romana dele. Paulo também era cidadão romano e cidadão romano de nascimento. E o que esse dado mostra pra gente de importante? Que o sujeito, para ser cidadão romano, ele podia comprar a cidadania romana dele. E isso significa também que tinha alguns exércitos que eram formados não por romanos mesmo, nascidos em Roma, mas sim por romanos naturalizados romanos, ou com a cidadania comprada. E é isso que está falando nesse texto aqui que eu mostrei para vocês. Vou jogar o navegador aqui, ó. É isso que está falando. Esse aqui é um artigo desse site aqui, desse pastor natanrufino.com.br. É um pastor que faz um estudo e levanta essa hipótese que é muito, muito legal e faz total sentido a respeito desse governante do povo que virá. E eu vou chegar lá na frente por que eu estou mostrando isso, né? E ele fala exatamente isso, que as legiões que destruíram o templo, esse historiador aqui, ó, o Públio Cornélio Tácito, ele está falando exatamente isso, que essas legiões, parte dessas legiões eram compostas pelos povos árabes que odiavam os judeus como ódio comum de vizinhos. E a gente sabe muito bem de onde que vem esse ódio e quem é o povo árabe. Quem é que deu origem ao povo árabe? São os ismaelitas, né? Isso é bem interessante da gente observar. Um outro dado interessante da gente ver a respeito disso é do historiador Flávio Joséfo. Vou jogar aqui na tela também para você ver. Eu vou ler esse trecho aqui do artigo dele também, que é outro trecho bem legal da gente ver. Ele inclusive cita aqui no artigo os parágrafos do livro do Flávio Joséfo, que tem na enciclopédia, numa enciclopédia dele que ele conta a respeito da história dos judeus, e ele também fala isso naquele livro A História dos Hebreus. Ele cita esse acontecimento. Vou projetar aqui a tela para você, ó. Vou ler aqui esse trecho do artigo que é muito interessante para a gente saber e pegar esse dado aqui. Aqui, ó. Muitos gostam de citar o historiador Flávio Joséfo para confirmar seus argumentos quanto à destruição do templo por parte dos romanos. No entanto, o próprio Flávio Joséfo quem nos ajudará a decifrar esse enigma. Aqui fala o nome dele, né, que ele tinha um nome hebreu, ele era hebreu e recebeu esse nome que é conhecido hoje em português como Flávio Joséfo, né? Ele nasceu em 37 d.C. e faleceu por volta do ano 100 d.C. Isso significa o quê? Que ele foi testemunha ocular da destruição do templo. Isso é muito importante. Nascido em Jerusalém e de família sacerdotal, foi criado na melhor tradição judaica, recebendo boa educação para padrões da época. Segundo sua autobiografia, seu conhecimento era minucioso quanto aos ensinamentos nos textos tradicionais da Torá, sendo que mais tarde Joséfo procurou por iniciativa própria os ensinamentos dos judeus, fariseus e essênios. Ainda jovem, chegou a ser um dos líderes do reduzido exército que rebelou contra os invasores romanos, e depois da derrota entregou-se aos romanos, caindo nas graças de Vespasiano, comandante das legiões romanas. Ao profetizar que este se tornaria imperador, como sua profecia se confirmou, ele se tornou protegido do imperador romano, recebeu o título de cidadão e foi nomeado Flávio. O nome Flávio, na verdade, era um título que ele tinha, né? O nome da dinastia dominante da época. Passou a residir em Roma e escreveu algumas obras históricas, entre elas A Guerra dos Judeus, aqui é um dos livros que ele escreveu, onde relata os pormenores do conflito que resultou na destruição da cidade de Jerusalém e do templo, tendo sido testemunha ocular de todo o processo de invasão e destruição, dedicou o término de seus dias à história da catástrofe nacional, a destruição do segundo templo e o despovoamento da Judéia. E esse trecho aqui é muito, muito interessante da gente ver.
para a gente observar essa outra linha a respeito de quem vai ser o anticristo. Enquanto alguns supõem que os romanos invadiram e atacaram coincidentemente a cidade do Templo de Jerusalém, Flávio Joséfo registra algo bem diferente em seu livro A Guerra dos Judeus. No tomo de número 6, encontramos as seguintes declarações. Aqui ele coloca no artigo os parágrafos do livro, onde ele cita esses acontecimentos. O parágrafo 256 do livro da Guerra dos Judeus. Olha que legal. César indicava com sua voz e com sua mão direita aos combatentes que apagassem o fogo, mas eles, com seus ouvidos aturdidos pelo ruído ainda maior, não ouviam suas palavras nem prestavam atenção aos sinais de sua mão, pois uns estavam distraídos pela luta e outros pela própria cólera, pela própria ira. Isso aqui, então, Flávio Joséfo está descrevendo como que foi a destruição do templo. Esse dado aqui a gente não costuma ver com muita frequência. No parágrafo 257 desse mesmo livro, olha o que ele fala. Nem os conselhos, nem as ameaças frearam o ímpeto das legiões que se dirigiram até ali, sendo que o furor capitaneava todos. Os caras estavam tomados de ira que eles não ouviam mais a ordem do imperador para parar de fazer aquilo, de destruir a cidade e destruir o templo. No parágrafo 258. Quando os soldados estavam próximos do templo, agiam como se nem sequer ouvissem as ordens de César, e animavam os que iam adiante para jogar fogo no interior. No parágrafo 260. César, como foi incapaz de conter o ímpeto dos seus soldados, que estavam cheios de entusiasmo, e o fogo que se ia estendendo se dirigiu aos oficiais do interior. Então aqui no restante do artigo, ele vai falando como que se deu essa destruição. E o que eu quero mostrar com isso daqui? Que o imperador que estava comandando as legiões, que entrou nesse conflito na cidade de Jerusalém e no templo de Jerusalém, ele estava dando ordens para que os soldados não fizessem aquilo. Mas os soldados, eles estavam tomados por ira e com uma cólera, uma raiva muito grande, e não ouviam mais nada e partiram para cima e acabaram com tudo. E aí acontece o que a gente já conhecia do outro trecho mais raso um pouquinho da história, que eles tacaram fogo em tudo, o fogo destruiu toda a cobertura de ouro que o templo tinha por dentro, todos os utensílios, esse ouro escorreu por dentro das pedras do templo, e os soldados, para tirar o ouro que estava ali debaixo, começaram a revirar o templo, e aconteceu exatamente o que Jesus disse, não ficou pedra sobre pedra. Mas qual a situação aqui? Essas legiões, segundo outro historiador que a gente viu, o Públio, eles eram formados pelo povo sírio e pelo povo árabe. Então a coisa muda de figura, né? Dá uma vertente muito interessante dentro desse texto, né? Porque ele fala que eles seriam destruídos pelo povo do governante que virá. Historicamente, cai na conta do povo romano, do Império Romano, porque os caras estavam debaixo das ordens do Império Romano. Porém, essas legiões eram formadas por árabes e pelos ismaelitas e pelo povo, parte do povo sírio da época. Então isso levanta uma hipótese muito interessante a respeito disso, né? Então, quem destruiu a cidade foi essa mistura de povos, na verdade, não necessariamente o povo romano. Isso abre uma vertente muito legal. No versículo 27 da profecia de Daniel, olha o que ele fala. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. Quem vai fazer essa aliança? Esse governante que virá. Então aqui ele está falando, depois que se cumprir esse período de 400 e... Até perdi aqui, é tanto dado. Esse período aqui de 7 mais 62 semanas, esse período de 483 anos, esse governante que virá, que o povo que destruiria o templo seria parte do povo desse governante que virá. Esse governante que virá, ele faria uma aliança, que é o que fala no 27. Ó. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Então a profecia toda tem 490 anos. Se cumpriram com exatidão 483, a gente viu agora o cumprimento final da profecia, né?
Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, que é igual a 7 anos. No meio da semana, o que ele vai fazer? Ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então o que acontece? Nesse versículo, Daniel vai explicar como será a última semana dessa profecia, que é o último período dos 7 anos que faltou se cumprir. Então é daqui que vem, é dessa profecia, e especificamente desse período, desses últimos 7 anos, que vem a profecia, o ensinamento a respeito da grande tribulação. E é por isso que a grande tribulação tem esse período de 7 anos, que é esse último período de 7 anos que ainda falta se cumprir, da profecia de Daniel 9, do 20 ao 27. Fica uma pergunta aí, né? Se já se cumpriram com exatidão os 483 anos, você tem alguma dúvida que esses últimos 7 anos não vão ser cumpridos? Né? É claro que eles vão ser cumpridos, baseados pelas próprias profecias que já foram cumpridas, né? E o que ele fala? Aqui ele começa a entrar especificamente dentro desse período de 7 anos. Por que esse período de 7 anos é importante? Porque o livro de Apocalipse, ele conta em detalhes como vai ser esse período de 7 anos. E é aqui que dá a base para o livro do Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse ele tem o início dele, ali do 1 até o capítulo 3, onde fala das igrejas, que é uma preparação para o que está vindo. E especificamente dos capítulos 6 ao 19, ele vai falar em detalhes como que vai ser esse período dos 7 anos de tribulação. Percebeu como é que clarifica agora a questão do livro do Apocalipse? Como é que fica bem mais fácil para ter uma visão panorâmica do livro? O livro basicamente conta como é que vai ser esse período dos 7 anos, esses últimos 7 anos que a Terra vai passar. E os 7 piores anos que a Terra vai viver, né? O livro do Deixados para Trás, ele conta isso, né? E ele vai dar os detalhes aqui, ó. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Quais são as características que Daniel, nessa profecia, fala a respeito dessa última semana? O que ele fala aqui, ó? No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Ele quem? O governante que virá, citado anteriormente pelo anjo Gabriel. Os capítulos 11 e 12 do livro de Daniel deixarão claro que esse cara, esse governante que virá, é o anticristo. Nos capítulos 11 e 12 de Daniel, ele fala a respeito desse governante, do rei arrogante, e dá mais alguns detalhes, né? E aqui a gente tem mais informações sobre essa última semana. Por quê? O que ele fala no versículo aqui? Vamos ler o versículo novamente, ó. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, ou seja, durará 7 anos. E olha aqui o outro dado interessante que ele fala, ó. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, isso Daniel 9, 27. No meio da semana, isso significa o quê? 7 dividido por 2, 3 anos e meio, 3,5, né? 3 anos e meio. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível. Ou seja, ele vai fazer um acordo com o povo judeu, né? É o que deixa claro aqui o texto. E no meio desse período de 7 anos, ele vai quebrar esse acordo. E vamos continuar vendo aqui que a gente vai entender bem. Aqui a gente tem mais informação, né? Esse período ele vai ser dividido, esse período de 7 anos, ele vai ser dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. A primeira metade de 3 anos e meio e mais a segunda metade. Que ele fala que ele vai quebrar esse pacto de 7 anos, né? E aqui o que é importante a gente raciocinar aqui nessa questão? É bem interessante pensar na possibilidade dos judeus voltarem a fazer sacrifícios de animais, né? Se ele vai impedir o sacrifício e os judeus vão ter voltado, se ele vai cometer o sacrilégio terrível no meio do templo, significa o quê? Que o templo vai ser reconstruído. O que tem hoje lá no local, no terreno onde era o antigo templo? Existe uma mesquita. Alguns historiadores e arqueólogos acreditam que a mesquita pega metade do que era o terreno, metade do que era o templo, o espaço do templo, ou que o templo, o espaço onde ele era construído, ele pega exatamente na lateral da mesquita. Porém, para fazer isso,
o que esse grande articulador político que vai ser o anticristo, ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer um tratado onde todo mundo ali cumpra alguns acordos e todo mundo fique em paz por um certo período de tempo. Então é daí que vem essa história de que ele vai fazer um tratado que ele vai precisar trazer a paz por algum tempo ali no Oriente Médio para poder permitir que os judeus reconstruam o templo, que eles voltem a fazer os sacrifícios de animais e estabeleça essa falsa paz. Só que no meio do período de 7 anos, desse contrato de 7 anos que ele vai fazer, que é o que está falando o texto, ele vai quebrar isso, né? Então, essa possibilidade é muito clara, isso vai ter que acontecer, deles terem o templo reconstruído, voltarem a fazer sacrifícios de animais como na antiguidade. Porém, o que é interessante a gente pensar hoje? O que é muito forte hoje no mundo? Várias ONGs, né, de proteção aos animais. E qual vai ser a tendência disso? Essas ONGs baterem de frente com os judeus, né? É uma possibilidade muito grande disso acontecer por causa dos sacrifícios de animais, né? Então, esse aqui pode ser um pretexto para o anticristo dar fim ao sacrifício, né? Essa pressão, né, por causa dos sacrifícios de animais. Porém, a Bíblia não menciona que vai ser isso. O que a Bíblia menciona é que ele vai dar fim de maneira abrupta aos sacrifícios e às ofertas dos judeus e vai cometer um sacrilégio terrível no templo. E o que pode ser esse sacrilégio terrível, né? Que ele fala, né? Vai cometer um sacrilégio terrível numa ala do templo, é o que o texto fala. Uma abominação máxima contra Deus nesse caso aqui seria o anticristo desejar que ele mesmo seja adorado como Deus. E a gente vê isso em Apocalipse acontecendo. Então, ao que tudo indica, esse será o sacrilégio terrível, né? Ele vai se dizer que ele mesmo é Deus e vai exigir adoração para ele. Inclusive, o livro do Apocalipse mostra, né, a função ali do anticristo e do falso profeta. O anticristo, na verdade, vai ser um grande líder político e o falso profeta, que vai ser esse grande líder religioso, Apocalipse 13 conta isso, que vai ser esse cara que vai dar o poder para a besta, que é o anticristo. O texto deixa isso muito, muito claro, né, de quem vai dar poder para quem. Esse líder religioso que vai ser esse cara que vai dar o poder para o anticristo. Então, a gente vai ver a respeito especificamente do anticristo. Mas o que é esse sacrilégio terrível? Muito provavelmente ele vai exigir adoração para ele mesmo, né? Então, nesses 2 versículos aqui, a gente vê o relato do pior período que a humanidade vai passar em sua história. E esse é o período que é chamado da grande tribulação. Agora fica uma questão aí importante para você conseguir entender bem, né? Quando começará a grande tribulação? Vai ser vai ser o que vai marcar o início da grande tribulação. O que a Bíblia fala que vai marcar o início da grande tribulação? Vai ser o arrebatamento da igreja? Não vai ser o arrebatamento da igreja. O que a Bíblia fala aqui no texto de Daniel, que vai marcar o início da grande tribulação, vai ser esse acordo, esse tratado que o anticristo vai fazer com o povo judeu, que ele fala aqui. Com o povo judeu e outros povos, né, que fala aqui no texto. Com muitos, ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da aliança, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Por causa desse dado aqui, do sacrifício e da oferta, que a gente crê que o povo judeu vai fazer parte dessa aliança e o povo árabe vai ter que fazer parte, o povo islâmico vai ter que fazer parte dessa aliança também, por causa que eles ocupam hoje aquela terra. Jerusalém é considerado terra santa tanto para judeus quanto para os islâmicos. E teve um detalhe interessante há pouco tempo: a ONU e a Unesco, que são 2 órgãos assim extremamente esquerdistas, todos dois, eles tiraram o vínculo histórico, desconsideraram o vínculo histórico dos judeus com a Terra Santa. E é outro dado que a Bíblia dá também, que Jerusalém seria pisada pelos gentios. Isso é muito grave olhando isso dentro do contexto bíblico. Então, o que vai marcar o início desse período de 7 anos? Vai ser esse tratado. Então, onde que a igreja entra nisso? A igreja vai ter sido arrebatada antes. A gente crê que a Bíblia dá informações o suficiente para a gente crer nisso. Só que a Bíblia não fala
é se esse tratado ele vai ser feito imediatamente após a igreja ter sido arrebatada, ou se vai haver um período aí onde o mundo vai, né, vai estar ali naquele caos por causa do sumiço desse monte de gente, e nessa confusão toda vai ser quando o cara vai se levantar e vai se revelar. A Bíblia não fala exatamente isso. O filme Deixados para Trás, o antigo, vale a pena assistir. Tem um novo agora que fizeram com o Nicolas Cage, mas é totalmente fora. Eu assisti, é muito comercial. Não ficou legal, virou mais um filme de aventura, de ação, do que um filme de profecias. O antigo mesmo, o Deixados para Trás, lá do ano 2000, esse sim é bem bacana. E ele levanta duas possibilidades ali legais. Uma, ele levanta a possibilidade do líder ser uma espécie de um secretário-geral da ONU, ser um anticristo. Existe realmente essa possibilidade, pelo fato da ONU hoje ser uma organização mundial que ela está acima da Constituição dos países. Inclusive, muitas das leis que estão sendo aprovadas nos países vêm dessas reuniões anuais que existem na ONU. É muito legal de dar uma pesquisada nisso, inclusive das metas que eles têm para cumprir no mundo até o ano de 2025, se eu não me engano. Metas ali envolvendo a natureza, tudo muito ali dentro do politicamente correto. É muito legal de fazer essa pesquisa. Mas o que o filme do Deixados para Trás mostra é que existe um período. O autor do filme levanta essa hipótese de existir esse período entre o arrebatamento da igreja e o anticristo está assumindo o poder. Que é perfeitamente possível que aconteça, e eu em particular acredito que realmente isso aconteça, né? Esse período entre o arrebatamento e o início em si da grande tribulação. O que é importante para você guardar e entender, o que vai marcar o início da grande tribulação é o acordo de paz que vai haver no Oriente Médio. É um acordo ali que vai botar todo mundo mais ou menos contente ali com a situação que eles vão ficar no Oriente Médio. E é por isso que o mundo vai falar, finalmente, né, acabou a guerra no Oriente Médio, mas é uma falsa paz. Então, muito provavelmente vai haver esse intervalo de tempo. E esse período, ele é contado da grande tribulação entre os versículos de Apocalipse 6 e 19. Só recapitulando esse monte de dado que a gente viu, né? O que diz essa profecia das 70 semanas? A profecia das 70 semanas, elas cobrem um período de 490 anos, onde esses 490 anos, eles são divididos em 3 períodos. Um período de 49 anos, que já se cumpriu, um outro período de 434 anos, que também já se cumpriu, que é um período que soma um período de 483 anos, né? 434 mais 49. Deixa eu projetar o slide aqui de novo. Mais 49, e o último período de 7 anos, que ainda não se cumpriu, que é daí que vem essa questão dos 7 anos da grande tribulação. De onde vem essa questão da grande tribulação? É esse período dos últimos 7 anos da profecia de Daniel 9, do 20 ao 27, que ainda falta se cumprir. Então, esse é o contexto das 70 semanas de Daniel. E a gente viu um pouquinho a respeito aí do anticristo, quem vai ser, possivelmente de onde vem o anticristo. Qual outro dado interessante que eu acabei não comentando durante o estudo? Isso já é uma hipótese que eu penso bastante nisso, é só uma opinião particular. A estátua de Nabucodonosor, é interessante que as pernas da estátua, ela se refere ao período do Império Romano, que são as pernas de ferro, né? O barro, não lembro agora de cabeça. Mas, e o que é interessante? O Império Romano, quando ele se dividiu em 2 capitais. Uma parte dele que deu origem a Roma mesmo, na Itália, a região da Itália, onde é o Vaticano, onde é essa região. E a segunda capital do Império Romano é onde fica Constantinopla, onde hoje fica a cidade de Istambul, na Turquia. Então o Império se dividiu nessas 2 capitais. Isso é muito interessante da gente observar, que o Império Romano na estátua é representado pelas 2 pernas. Uma perna está na Turquia, né, em Constantinopla, e outra perna, o Império se dividiu, né, nessas duas pernas. É muito interessante essa figura e a gente analisar isso. E olhando esses dados, existe sim a possibilidade todo mundo, a corrente mais
mais clássica dentro dessa questão de escatologia é que o anticristo seja um europeu. Só que olhando esses dados também abre precedente do anticristo ser um cara da região do Oriente Médio. Qual a questão? Como que a gente sabe? Não é pra gente saber quem vai ser. Vai saber se você quiser ficar. Se você quiser ficar e ver quem vai ser o anticristo, pode ficar. Mas o que a Bíblia mostra, a gente vai saber os indícios, os sinais. Mas por que que tem essas informações todas de quem vai ser ou não vai ser o anticristo? Vai ser justamente para quem ficar, quem vai estar aqui durante a tribulação e tiver o acesso à palavra de Deus, crer na palavra de Deus e tiver acesso às escrituras. Porque baseado nesse texto, quem tiver aqui durante o governo do anticristo vai saber discernir claramente que o governante fulano de tal é o anticristo por causa dos dados que a Bíblia vai dar para ele. Então, esse é um dado bem legal de pensar nisso, né? Basicamente, essa profecia, quem vai entender claramente ela vai ser quem ficar, né? Que vai saber discernir isso. Mas esse é o contexto da profecia das 70 semanas. A questão que o pessoal fala também do anticristo, é o Papa. Eu não acredito, não faz sentido ser o Papa. Por quê? As 7 igrejas do Apocalipse, elas tratam a respeito do período profético histórico da igreja como um todo. 7 períodos que a igreja de Cristo passou. A última igreja é a igreja de Laodiceia. E é interessante ali que Jesus trata todo mundo no mesmo balaio, como igreja, todo mundo como igreja. Ali entra católico, entra evangélico, entra todo mundo. E assim, o povo evangélico tem tantos problemas quanto o povo católico, né? E qual é a questão da igreja católica nesse sentido? Porque eu não acredito que o Papa será o anticristo. Porque o Papa prega Jesus. Por mais que a Igreja Católica tenha os problemas doutrinários, né, a gente diverge doutrinariamente, mas a grosso modo, o Papa ele prega a Jesus, ele reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, embora ele divida a divindade de Jesus com outras coisas ali, mas no geral ele reconhece. Onde que a figura do Papa se enquadra dentro dessa questão? A figura do Papa, ela se enquadra muito mais dentro das características do falso profeta. Por quê? O anticristo, a Apocalipse 13 fala de 2 bestas. A besta que veio do mar e a besta que veio da terra. Uma é um grande líder político, que é claramente o anticristo, e a outra é um líder religioso, que vai ser um cara assim que vai ter um poder de influência tão grande que ele vai falar, olhem para aquele cara, que aquele fulano ali é o cara que vai salvar todo mundo vai ser, é isso mesmo. Vai ser capaz de seguir as orientações que esse falso profeta vai dar. Por isso que Jesus alerta a respeito dos falsos profetas, e a questão do falso profeta é muito mais grave, né? Porque é um cara que vem de dentro da igreja, e o falso profeta vai ter essa característica religiosa dentro da grande tribulação. Então, a Bíblia não fala, nem sequer menciona ou dá a entender que é o Papa. Então, entre o Papa ter as características que se assemelham a esse falso profeta e a gente afirmar que o Papa é um falso profeta, é um abismo muito grande. Então, tenham sabedoria na hora de compartilhar isso, tenham sabedoria na hora de expor esse texto para outras pessoas, né? Se prendam no que a Bíblia está falando e se prendam no que o texto fala. Fujam de especulações, né? A gente consegue pegar alguns dados históricos, mas ainda assim fiquem presos no que o texto está falando, né? Conforme for passando os anos, forem passando o tempo, a gente vai conseguir discernir quem é quem. Então, essa questão do Papa, eu queria fazer esse comentário porque é importante discernir isso, né? Vai ter esse falso profeta, que hoje as características do Papa se assemelham muito dentro disso, mas pode ser que surja algum outro grande líder religioso que tenha muito mais influência que o Papa nos tempos do fim. Isso é perfeitamente possível acontecer, ainda mais com a onda ecumênica que o mundo tem, essa onda politicamente correta que o mundo tem hoje. Então esse é o contexto da profecia das 70 semanas de Daniel. Deu para entender bem? Se ficou alguma dúvida, separe as perguntas, mande as perguntas aí que explico novamente, tiro as dúvidas a respeito das 70 semanas. Então, é um período de 490 anos, onde 483 já se cumpriram e ainda faltam cumprir esses últimos 7 anos. Então, esse foi a aula a respeito das 70 semanas de Daniel. Até a próxima!